Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou a Ellen. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu perfil é o @sinapsecreativa_tdh. E eu sei que eu tô sumida por aqui, vocês vivem me pedindo vídeo aqui nos comentários e lá no meu perfil do Instagram. E eu sempre abro uma caixinha de perguntas, falando sugestões de temas de vídeo, e o mais pedido dos últimos dias foi sobre os livros que eu li em 2021. Já era para mim ter feito esse vídeo lá no finalzinho de 2021, a gente já tá em janeiro, né? Mas eu acho que com a minha lista de leitura do ano de 2021, talvez possa contribuir um pouco e dar um pouco de sugestões para que vocês façam as leituras esse ano. Alguns avisos antes da gente começar o vídeo é que não é a minha lista completa, eu li mais alguns livros, só que não acho muito pertinente com o tema do canal e nem sobre assuntos que podem interessar vocês. Eu tô fazendo um programa de residência e eu trabalho em um hospital, então tem muitos livros que são técnicos e que não convém uma leitura direta, sim, uma leitura mais pontual, somente em capítulos que eu acho que é conveniente porque eu preciso no momento. Portanto, eu não vou trazer livros mais técnicos aqui, tá? Então, sim, de temas variados, lembrando que é o meu repertório, o meu gosto. Mas se vocês quiserem saber mais sobre algum livro desses, quiserem que eu faça uma resenha completa sobre alguns desses livros, vocês deixem nos comentários também. Uma outra coisa é que eu adoro sugestões de livros, então se vocês deixarem nos comentários também eu vou ficar muito feliz. Então vamos lá pro vídeo? Bom, eu trouxe uma lista enorme. Eu já faz alguns anos que eu adquiri esse hábito de leitura. E além de comprar muitos livros durante o ano, eu também leio muitos livros durante o ano, tá? Em anos normais, épocas normais, eu chegava a ler 2, 3 livros no mês, mas não foi o caso de 2020, 2021, porque eu diminui muito esse número por conta da rotina, por conta de tudo que aconteceu durante o isolamento, a pandemia. Então esse número reduziu um pouquinho, mesmo assim eu acho que é uma lista bem considerável. Então vamos lá. Lembrando que não tá na ordem, tá, pessoal? Eu só separei os livros realmente que eu li durante o ano, mas não tá por mês, nada do tipo. Eu sei que muita gente faz vídeo assim, só que eu ainda não cheguei nesse nível de organização de separar o que eu li por mês. O primeiro deles é o Hábitos Atômicos. Eu não sei se para a câmera vai aparecer invertido ou não, vou tentar arrumar isso na edição, mas caso não apareça, eu vou legendar esse vídeo para que você saiba direitinho qual é o nome. Então, Hábitos Atômicos, como o próprio nome já diz, ele fala muito sobre hábitos. Não é o primeiro livro que eu leio sobre hábitos, tá? Eu acho que esse deve ser o terceiro ou quarto. Mas algo muito legal é que ele traz muitas pesquisas, muitos artigos, muitos experimentos sobre a criação de hábitos, como isso muda, de certa forma, o teu nível de produtividade, o teu nível de inteligência para algumas áreas da vida. Então eu achei muito bacana, é de leitura fácil, tem muitos desenhos. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Além de desenhos, né, tem muitas tabelas. Então eu acho uma linguagem muito acessível para quem está procurando algo nesse sentido, né, e quer começar um tipo de leitura desse. Além de falar um pouquinho também sobre mudanças cotidianas, sobre rotina, né, sobre experimentos em relação à mentalidade. Então, realmente eu achei um livro muito bom, é um dos meus preferidos. Eu li lá no comecinho de 2021, tá? Ele é uma herança de 2020, na verdade, mas eu li no comecinho de 2021. Inclusive, eu vivo revisitando ele. Vocês podem ver que as páginas estão marcadas. É um hábito que eu tenho também, que é de anotar nos livros, é colocar a marca-página, colocar aqueles stickerzinhos. Porque ainda mais quem fala sobre TDAH, quem fala sobre produtividade, né? Eu trabalho com internet também, estou sempre precisando revisitar esses conceitos. Então, a minha nota para esse livro aqui, eu acho que é de 8 a 9. O segundo livro que eu li, eu não vou falar muito sobre a história, porque livros que são de história realmente eu não gosto de dar spoiler, mas é um clássico, porque é Machado de Assis, é O Alienista. Confesso que eu acabei achando esse livro sem querer, já tinha ouvido falar sobre a obra, mas nunca tinha tido a oportunidade de ler, tá bom? Não, gente, eu não fui obrigada a ler, tá? Ao contrário do que vocês pensam, que só vestibulandos leem Machado de Assis. Não, eu nutro um carinho especial por esse escritor aqui. Bem pequenininho, se vocês quiserem também, deixem nos comentários se vocês já leram alguma obra do Machado de Assis. Terceiro, Mini Hábitos. Eu acho que é um dos mais famosos também, né, sobre hábitos.
Eu acho que os 3 mais famosos são esses, né? Que é o Mini Hábitos, o Hábitos Atômicos, que eu acabei de mostrar para vocês, e O Poder do Hábito, que acho que foi o primeiro que eu li, que é aquele livro amarelo, que eu também já mostrei lá no meu perfil do Instagram. Basicamente, ele fala tudo sobre formação de hábito, como funciona, como se faz, como se mantém o hábito. E ele explica um pouquinho sobre a teoria de dividir esses hábitos que a gente considera grande, que a gente considera difícil de se manter, em mini hábitos, em mini passos. Basicamente, o livro mostra como você pode cumprir um hábito sem ter aquela ideia de que você vai fracassar sempre. Então, nota 7. Ele é um pouquinho mais resumido. Um outro livro também é o Abundância. Confesso que esse daqui foi um pouquinho de quebra de expectativa, porque esse livro ficou muito popular em 2021, ainda mais com aquele período de isolamento que a gente estava vivendo, né? Aquelas incertezas. E eu esperava que esse livro falasse um pouco mais sobre produtividade, sobre mentalidade. Ele fala, mas esse livro também é regado de exemplos sobre negócios, sobre o mundo empresarial. Então, apesar de ser muito bom, não era bem o que eu esperava do livro. Então, minha recomendação é que ele fosse um 6, no máximo, 6, 7. Mas tem gente que amou esse livro, é que pra mim não acrescentou tanto quanto eu imaginava. Aí agora eu vou mostrar pra vocês uma outra indicação, mas essa é um pouquinho mais técnica, eu acabei deixando aqui sem querer. É o Instrumentação Cirúrgica. Se vocês não sabem, aliás, muitos de vocês sabem, né? Eu trabalho no hospital e uma das minhas funções no hospital foi como instrumentadora, né? Algumas equipes eu ainda atuo como instrumentadora cirúrgica, e por ser uma área muito ligada à saúde, à ciência, tudo, a gente tem que estar sempre se atualizando, e muitas vezes surgem novos protocolos, ainda mais em ano de pandemia. Então eu acredito que foi um ano para 2021, né, 2020, foram anos que eu tive que estudar muito, mesmo coisas que eu já havia aprendido no estágio, na faculdade, mesmo tendo experiência, né, chão de fábrica, como a gente diz, eu tive mesmo que me atualizar. Então, para quem interessa na área, até mesmo para quem faz enfermagem, eu acho um livro muito bacana. Lembrando que eu vou deixar o nome dele aqui no final, para que vocês tenham ideia. E eu gosto muito de livros assim, que são demonstrativos. Eu, pelo menos, aprendo de forma muito visual. Então, para mim, ter desenhos, esquemas, faz muita diferença, tá? E realmente esse daqui eu não fiz uma leitura técnica, eu uso ele para consulta, mas eu fiz uma leitura completa dele, por isso que eu tô trazendo na resenha também, tá bom? Uma outra dica legal para vocês que estão na área da saúde, né? Não sei se você está me assistindo, está? Mas sempre procure livros que são publicados por editoras de faculdades. Eles costumam ser muito completos, bem escritos e geralmente tem um preço bem acessível para nós, estudantes. Outro livro que eu acabei descobrindo sem querer em 2021, esse daqui eu comprei em até uma livraria física, algo que eu não faço há bastante tempo. Compro a maioria dos livros pela internet, né? Pela comodidade de comprar online. Mas esse daqui eu não conhecia, eu gostei bastante. Ele fala basicamente sobre alguns hábitos que a gente tem que adquirir para que a gente treine o modo de foco, né? O modo de hiperfoco. Como treinar a atenção, o que prejudica ela, como você pode mudar a tua rotina, quais são os benefícios de uma atenção plena naquela tarefa que você está fazendo, além de trazer muitos experimentos, muitos estudos legais. Então se chama Indistraível. Ele também fala um pouquinho de organização, né? Lembrando que cada autor tem sua visão sobre organização, sobre mentalidade, sobre produtividade. Eu particularmente gosto muito do assunto, então eu sempre que posso procuro novos autores, novos livros, para ver e conhecer perspectivas diferentes. Um outro muito legal também que eu li foi esse, que é o Cérebro de Buda. Sim, eu quis experimentar novos hobbies durante a pandemia e um deles foi a meditação. Eu nunca havia conseguido meditar de fato, tá? Eu já tinha tentado várias vezes, mas eu costumo falar que toda essa situação que a gente tem vivido nos últimos 2 anos tem tirado o melhor e o pior da gente. E quando a pandemia começou, eu realmente estava numa situação da minha vida, num momento que eu achei que não tinha como piorar. Momento pessoal muito ruim, já comentei com vocês, né? Tava saindo de um quadro de depressão, terminando a faculdade, TCC, relacionamento, mudança de casa.
Então tudo estava muito pesado e eu não conseguia descarregar meu coração para conseguir pensar nas coisas, para conseguir ter tranquilidade. Então eu comecei a procurar muito sobre o assunto meditação, sobre o assunto espiritualidade, e esse livro foi assim revolucionário para mim. Eu achei muito legal, um livro muito leve, muito gostoso de se ler. Fala muito sobre neurociência, né, sobre as aplicações da meditação, como isso modifica o nosso cérebro, como isso influencia nas nossas relações pessoais e interpessoais. Então, eu acho que realmente vale a pena, mesmo que você não seja adepto, né, de fazer meditação, nada do tipo, mas talvez seja um viés legal para você aprender um pouquinho sobre como o teu cérebro funciona. Então é isso. A lista tá quase acabando, prometo. Esse livro aqui é um dos mais recentes que eu li. Eu acho que eu li agora no final de novembro, começo de dezembro. E o engraçado é que eu sou do tipo de pessoa que, assim, se eu vejo alguém lendo na rua algum livro, eu vou praticamente ficar perto dessa pessoa só para conseguir ver a capa desse livro, para conseguir pesquisar sobre o que é o livro e anotar na minha lista de desejos, que assim que tiver uma promoção, assim que eu puder comprar, eu vou comprar aquele livro. E sim, gente, eu tenho um perfil um pouco acumuladora para livros, mas eu estou tentando comprar e ler, para não sentir aquela culpa de que eu estou deixando nada parado. Então, esse livro aqui foi muito engraçado. Eu tava indo trabalhar uns dias desse e eu peguei o metrô, porque eu fui trabalhar lá no centro de São Paulo. E eu vi uma menina com um livro azul tão bonitinho, tão pequenininho de longe, mas eu sou míope e eu não consegui enxergar o nome dele, né? Que é Amor pelas Coisas Imperfeitas. E aí passou um tempo, eu tava numa rede social e eu vi uma resenha de uma menina falando justamente sobre esse livro. E aí eu consegui descobrir o nome, né, e comprei. E esse livro foi uma das minhas paixões dos últimos 3 meses, tá? É um livro pequeno, para quem gosta de ler, ele é bem pequenininho, cheio de ilustrações, né? Então vou mostrar para vocês. E ele parece ser escrito em forma de poema, mas não é, tá? Ele tem alguns trechos, alguns recortes que ele cita de outros autores, mas basicamente é a história do autor e a percepção dele em relação à imperfeição e tudo que o incomodava durante a vida, né? Então é um livro muito filosófico, muito, acho que, interno, sabe? Muito pessoal, parece que o autor realmente retratou todos os sentimentos dele nesse livro. E o legal também é que, como sendo uma boa TDAH, às vezes a gente se culpa demais sobre a falta de organização, sobre a nossa relação com as outras pessoas. Então, eu costumava ver só defeito. Realmente, eu era o tipo de pessoa assim. Às vezes eu sou um pouquinho ainda, mas eu era mais. Eu só enxergava defeito em mim, eu só enxergava imperfeição. E esse livro me trouxe uma nova perspectiva, tá? Não tô falando que foi só ele, mas ele só concretizou algumas ideias que estavam sendo geradas dentro de mim sobre amar as imperfeições, sobre se aceitar, sobre aceitar as imperfeições do outro, né? Quando a gente não se reconhece, não se aceita, muito difícil a gente vai acabar aceitando o outro. Então eu acho que isso também foi uma das conquistas minhas de 2021 e esse livro acabou colaborando para essas ideias, tá bom? Se vocês quiserem eu mostro mais depois, eu faço um vídeo só sobre ele, algo assim, explicando realmente. Esse vídeo tem mais a intenção de mostrar mesmo, né? Vocês podem ver que eu marco tudo. É mania. É para que quando eu precise do livro eu saiba onde ir, né? O outro livro que eu vou mostrar, na verdade são 2, tá? É um pouco esquisito. Eu, como trabalho na área da saúde, sou uma amante da ciência, eu tenho algumas paixões esquisitas. E uma delas é a anatomia. Então, sempre gostei muito de anatomia, sempre gostei de terror, sempre gostei de ciência, aquele lado obscuro da ciência, eu sempre tive um gosto peculiar sobre essas coisas. E no final de 2020, eu comprei esse livro aqui, o Medicina Macabra. Então, ele é um compilado, ele é da Dark Side Books. Eu amo essa editora porque ele tem um tom meio... Essa editora publica livros com um tom meio sombrio, mas fala muito sobre ciência, tá? Então, basicamente, é um compilado de histórias, inovações e conquistas da medicina desde o século XIII, do século XIV, até os dias de hoje. Então, são coisas bem bizarras, assim, que aconteciam na medicina, várias inovações, inclusive no ramo farmacêutico também.
E o livro é muito lindo, né? Vocês podem perceber. Ele é todo colorido, cheio de imagens. Eu basicamente tenho um capricho, assim, e um apreço por coleções que são bem feitas, edições de luxo, né? Então, para quem é da área da saúde, quem gosta realmente de medicina, é lindo. E aí, em 2021, final de 2021, lançaram Medicina Macabra 2. Então, são 2 volumes na mesma pegada. E eu espero realmente que eles lancem o Medicina Macabra 3, porque realmente é muito bom. Então, só diferencia as cores, né, daqui. E basicamente aqui vai até um século e aqui é desse século pra frente. Pra quem gosta do assunto, né, que é meio dark assim, é uma boa indicação. Tem um outro livro, que também é da Dark Side Books, que se chama Medicina dos Horrores, que é só sobre cirurgias experimentais. Mas eu não sei onde tá, e ele não entrou na lista de 2021, então se eu lembrar eu trago pra vocês em um outro vídeo, tá bom? Deixa aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre livros esquisitões assim que eu tenho, porque eu tenho bastante. Bom, pessoal, vamos lá. Então, outros livros que eu li nesse ano foram alguns livros práticos sobre organização. Tem uma autora que eu gosto muito, que até se vocês quiserem seguir ela, é a Thaís Godinho. Ela é especialista em organização aqui no país, né? Então, ela tem vários livros sobre organização de trabalho, da vida em geral e da casa, porque eu recentemente me tornei uma dona de casa. Antes eu morava com os meus pais e agora eu moro sozinha, né? Então, eu tive que aprender várias coisas, assim, que eu nem imaginava que tinha que fazer em casa. Eu já fazia alguns serviços em casa, obviamente, mas a gente acaba ficando um pouco mais confortável quando mora com a mãe, né? Então, foi algo bem legal, assim, me deu dicas bem bacanas que só complementaram. Então, o nome é Thaís Godinho. Também, gente, uma observação, né? Esses livros aqui foram muito acessíveis em questão de valor. Acho que os mais carinhos foi esse de anatomia que eu mostrei pra vocês e o de instrumentação. Os outros foi na casa de 20, 30 reais, pelo menos no momento que eu comprei, na época que eu comprei, tá bom? Então, cada um fala sobre organização e rotinas em um canto, né? Trabalho, vida, esse livro aqui é um pouco mais introdutório, e casa organizada. Então tem umas dicas bem legais, como você não acumular, como você não ficar todos os dias fazendo serviços domésticos, como você deve direcionar melhor suas tarefas diárias dentro de casa. Então, eu considero que essas dicas foram muito valiosas, porque eu trabalho muito e ainda fazendo residência. Normalmente, quando eu preciso fazer algo em casa, uma tarefa puxa a outra, e quando eu me toco, tô o dia inteiro limpando a casa. Então, esse tipo de organização facilitou muito pra mim, para que eu ganhasse tempo também na rotina e eu pudesse ter um tempo pra mim em casa, né, realmente de descanso. Porque às vezes a gente vem pra casa pra descansar, sai mais cedo e no fim tem que ficar fazendo um monte de serviço doméstico. Então, foi muito legal. Se vocês quiserem adquirir, depois eu coloco o link aqui embaixo. Vamos ver. Esse aqui foi um livro muito marcante pra mim. Ele foi o primeiro livro que eu li aqui na casa nova, aqui no apartamento novo. E basicamente, esse livro aqui, Originais, fala sobre mudanças significativas no mundo, sobre criatividade, sobre essência, como ideias podem virar o mundo de cabeça para baixo. Então trazem várias situações reais, assim, de personalidades famosas, de empresas grandes, mas basicamente é sobre criatividade e como você pode treinar essa criatividade, ter uma ideia completamente original, completamente revolucionária. Então eu acho muito bacana, ainda mais para quem trabalha com internet, quem trabalha com arte, com design. Eu achei um livro, assim, fantástico. E eu falei pra vocês que me marcou, porque realmente foi o primeiro livro que eu li aqui no apartamento. No meu segundo dia aqui, que eu tava cheia de caixas, fazendo a mudança, eu lembro que eu sentei no sofá e li ele. Então eu tenho isso de marcar muito momentos com coisas que eu tô fazendo, né? Então é isso. Originais. Outro livro muito famoso, que quebrou um pouquinho das minhas expectativas, é esse Rápido e Devagar. Também é sobre produtividade. A maioria deles é sobre comportamento, produtividade. É um livro um pouco grande, tá? Eu acho que a pegada dele foi a mesma do livro Abundância.
Eu esperava que ele falasse um pouco mais sobre pessoas, sobre comportamento, sobre mentalidade, e ele fala muito sobre negócios também, além de falar sobre personalidades e trazer muitos exemplos também. Só que traz a rotina de um jeito um pouco mais sério, né? Então explica vários conceitos que você tem que ter no dia a dia, mas é muito bom também se você tiver um pouquinho mais de inclinação para esse lado. Eu prefiro livros que têm uma linguagem um pouco mais objetiva, tá? Para que eu consiga aplicar o mais rápido possível aquilo que eu vi no livro. Então eu achei a linguagem um pouco confusa desse livro. E agora, falta 2 últimos livros que eu comecei em 2021, mas eu terminei na primeira semana de janeiro, então eu não sei se conta na lista de 2021. Um deles é esse livro aqui. Vocês não sabem qual que é, né? É porque eu tirei a capa dele, porque a capa era muito bonita. Mas a capa basicamente diz que é a invenção da cirurgia. Então também é um livro de medicina, de história da medicina. Acho que vocês já perceberam que eu gosto muito de história da ciência. E ele também é um livro edição de luxo, só que diferente dos outros, ele é um livro em inglês. Então, ele é muito lindo esse livro, muito bom, só que eu demorei mais tempo para conseguir ler ele, porque é numa língua que eu não estou tão habituada a ler, né? Mas é um livro maravilhoso, é um livro de coleção. E acreditem ou não, eu ganhei de presente de casamento, porque é um livro relativamente caro e colecionável, difícil de achar. E aí eu ganhei do meu marido, quando a gente casou, ele fez uma cesta pra mim cheia de coisas esquisitas que eu gosto. E aí um desses itens era esse livro aqui. E o último livro que eu vou mostrar pra vocês hoje também é um livro sobre anatomia, sobre ciência, que eu ganhei no final de 2021, ganhei na última semana de dezembro, e eu terminei ele agora, essa semana, que se chama Morto Não Fala. Muito bonita a capa, né, gente? Então, é também da Dark Side Books. Vocês perceberam que eu sou fã da editora, né? Inclusive, se alguém estiver assistindo, me patrocina, por favor. E esse livro aqui, ele não é bem sobre ciência, tá? Ele fala um pouquinho sobre casos policiais famosos que aconteceram aqui no meu estado, sobre a perspectiva de um morto, isso mesmo. Então, eles meio que dão vida para um cadáver que está no ML, e esse cadáver conversa com uma aluna de medicina sobre esses casos policiais, sobre a perspectiva da vítima, que a gente nunca tem, né? A gente costuma dizer que a verdade é enterrada com a vítima, então é sobre casos policiais famosos. E eu achei fantástico, ele tem a mesma pegada dos outros livros, sempre com cuidado colorido, muito bem feita, capa contra capa. E as páginas são todas assim, ó. Achei fantástico, para quem gosta desse tom meio sombrio, a Dark Side é fantástica nesse ponto, além dos livros serem extremamente colecionáveis. Eu tô pretendendo comprar um outro livro deles, que se chama Lady Killers, é um livro todo rosa. Assim que eu comprar, assim que eu ler, eu trago pra vocês a resenha também, certo? Bom, pessoal, a intenção desse vídeo foi mais mostrar mesmo realmente os títulos que eu li durante o ano, como é que é as minhas escolhas de leitura. Não foi um resumo muito bom, né, dos livros, porque é a primeira vez que eu faço isso. Se vocês quiserem alguns livros, alguns vídeos sobre categorias de livro, por exemplo, livro de produtividade, livro de história, romance, ficção, eu posso trazer separado para vocês, tá? Foi só mesmo um resumo do meu ano. Tem mais alguns livros, mas eu acabei achando não pertinente para trazer aqui. Se você já leu algum deles, se você quer dar alguma indicação de livro, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu perfil é o @sinapsecreativaTDH e por lá eu trago muita coisa legal pra vocês, além de interagir muito mais do que no YouTube, certo? Foi um prazer enorme estar com vocês. Nas próximas semanas a gente vai ter mais vídeos e se vocês tiverem sugestão de vídeo, deixem nos comentários também, certo? E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!